Fala rapaziada, tudo certo? A notícia desta quinta-feira é de que o Bahia avançou nas negociações e está muito próximo de fechar a contratação de Jean Lucas para a temporada de 2024. E para o vídeo de hoje trago para você quem é esse atleta e como ele atua. Tudo sobre o jogador. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Jean Lucas é um meio-campista de 25 anos revelado nas categorias de base do Flamengo. Mas no profissional ele só foi aparecer realmente no Santos, em 2019, emprestado pela equipe rubro-negra. Foi quando ele foi treinado por Jorge Sampaoli. E apesar de ter ficado um período curto na equipe santista, causou uma boa impressão, conseguiu se destacar, tanto que o Flamengo vendeu o atleta ao Lyon da França. E aí começa o dilema do jogador lá no futebol francês. Isso porque na primeira temporada dele, de 2019-2020, ele teve um pouco de minutos, né? Jogou cerca de 18 partidas e marcou 3 gols. Na temporada seguinte, no meio dessa temporada, né, de 2020-2021, ele foi para o Brest da França, que é uma equipe um pouco menor de lá, né? E aí ele já atuou um pouquinho mais, né? Jogou cerca de 25 partidas, deu 3 assistências. Por conta desse destaque, ele foi em 2021-2022 para o Mônaco e viveu o seu melhor momento da carreira. Atuou cerca de 39 partidas e jogou 2 gols e 2 assistências, né? Marcou 2 gols e deu 2 assistências, disputou inclusive a Liga Europa, né? E na temporada seguinte, de 2022-2023, após um bom começo que ele teve, o treinador da equipe, o Felipe Clemente, parou de utilizar o jogador, tá? Não optou por não relacionar o atleta. Quando ele era relacionado, ele nem entrava e jogou apenas 10 partidas naquela temporada. Só para ter uma ideia, antes de ele quando ele foi contratado pelo Santos em julho de 2023, a última partida que ele tinha atuado como jogador profissional no Mônaco tinha sido em outubro de 2022. Então, realmente, apesar de ter vivido o seu auge no campeonato francês, lá no futebol francês, no Mônaco, também viveu o seu pior momento por lá. E quando retornou ao Santos em julho desse ano, ele mostrou por que veio, né? Logo de cara fez a diferença para a equipe, deu assistência pro gol do Marcos Leonardo contra o Botafogo, deu assistência também contra o Vasco, contra o Flamengo, jogou muito contra o Vasco, contra o Grêmio também, na Vila Belmiro. Foi um cara que realmente fez a diferença logo de cara. Mas aos poucos ele foi caindo bastante de rendimento, assim como boa parte dos jogadores do elenco do Santos, que foi rebaixado para a Série B nesse ano, né? Inclusive ele fez um gol bizarro contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, enfim, dentro da área, ele colocou a bola para dentro. A gente está mostrando aí para você. Mas mesmo assim, apesar de ter terminado o campeonato em baixa, muito ruim, no jogo contra o Fortaleza, ele teve uma chance claríssima para marcar o gol, acabou chutando o gramado. Muita gente atrela bastante a questão psicológica, mas o fato é que ele logo de cara estourou e caiu demais de rendimento no final do campeonato. Foi um jogador que fez várias funções no Santos nessa temporada. Jogou como um 10, como um meia, um articulador, mais ou menos com que o Cauli, a função que o Cauli faz no Bahia hoje. Jogou aberto pelo lado esquerdo, jogou aberto pelo lado direito. Em alguns momentos fez a função de segundo volante, mas eu garanto para você que o jogo do Jean Lucas é potencializado quando ele atua como um camisa 8. Vini, o que é um camisa 8? É esse segundo volante. Você tem um primeiro volante que fica um pouco mais na frente da zaga e tem o segundo volante. Fazendo uma comparação com o time do Bahia desse ano, de 2023, principalmente nas mãos do Rogério Ceni, o segundo volante da equipe foi o Iago Felipe. E o primeiro, ou o Rezende ou o Acevedo, tá? Então eu imagino que ele se encaixa perfeitamente na função que o Iago Felipe fez nesse fim de Campeonato Brasileiro. Mas é um jogador que foi se adaptando ao longo da sua carreira. Fez várias funções e atuou em diversas regiões do campo. Só para fazer um comparativo,
O Jean Lucas, de 2019, no Campeonato Brasileiro, nas mãos do Jorge Sampaoli, atuou um pouco mais pelo lado direito. Em alguns momentos jogava num tripé de meio campo, né, com um camisa número 5 centralizado e dois camisas número 8, dois segundos volantes, né, um de cada lado. E ele atuou um pouco mais por esse lado direito. O mapa de calor do atleta mostra exatamente isso. Se a gente for trazer o mapa de calor do Jean Lucas no Brasileirão desse ano, de 2023, mostra que a região mais povoada é pelo lado esquerdo, e aí seja atuando como um segundo volante, seja atuando como um 10, ou aberto pelo lado esquerdo, que em muitos momentos ele também fez essa função. Então é um jogador que foi se adaptando, foi percorrendo o campo todo ao longo dessa sua carreira, apesar de ser um atleta relativamente novo ainda, né, 25 anos, tem mais 10, sei lá, quase ou mais de 10 anos de carreira. Enfim, é um jogador que realmente faz várias funções e tem essa capacidade, sim. E os números do atleta nesse Brasileirão, dá pra gente entender um pouquinho as características do jogador. Isso porque ele deu 3 assistências pelo Santos nesse torneio, teve 85% de acerto no passe, teve 5,6 bolas recuperadas por jogo, é um número muito bom, um número alto. 5,2 disputas de bolas vencidas por partida também, é um número muito alto, cara. Se eu não estou enganado, foi, se não o principal, um dos principais nomes do Santos nesse quesito. E também teve 4,6 duelos vencidos pelo chão. Então é um jogador que tem essa capacidade realmente de combate, cara, de incomodar, de tentar roubar a bola. É um jogador muito combativo, muito forte nos duelos. Mas não se engane, torcedor do Bahia. Ele não é um primeiro volante, ele não é um volante marcador. Ele é um cara de muita, mas muita qualidade quando recebe de frente, quando é esse camisa 8 e tem capacidade para distribuir o jogo. É um atleta, cara, que ele gosta de arrastar com a bola no pé, né? Então carregar para ir conduzindo para chegar no ataque. Tem essa virtude muito forte no seu jogo. Eu acho que ele tem que melhorar a questão da finalização. Isso é um problema que ele carrega desde as categorias de base do Flamengo. Eu acho que ele não conseguiu corrigir, né? Não vou dizer eu disse um problema, né? Mas não queria usar essa palavra, mas uma certa deficiência que ele tem que corrigir, né? O ponto que ele tem que melhorar é principalmente nessa questão da finalização. Mas tem um excelente passe e quando recebe de frente, quando recebe como esse segundo cara de meio campo e tem essa liberdade para conduzir, para chegar ao ataque, é um jogador de muita força física, né? E quando eu digo força física, não apenas nos duelos de combate, mas também de fôlego, né? De arrancada, de explosão. Ele é realmente esse jogador. Apesar de ter terminado a temporada muito em baixa, muito mal, eu acho que o Grupo City, o Bahia, o Rogério Ceni tem a capacidade de recuperar esse jogador, porque ele tem muita, mas muita qualidade, cara. Mostrou, principalmente na primeira passagem do Santos, em 2023, no início do Brasileirão, logo que ele chegou, no Mônaco também, na sua primeira temporada pelo Mônaco, foi muito, mas muito bem. É um jogador realmente que tem tudo para ser titular e para ser um dos principais jogadores do Bahia na temporada de 2024. Vini, você acha que ele pode assumir o lugar do Cauli? Não, nem de longe. Acho que o Cauli é o meia central dessa equipe, é o camisa 10, mas eu consigo imaginar o Jean Lucas jogando como um número 8 ali, à frente, um pouco mais à frente de um número 5, que pode ser o Rezende, que pode ser o próprio Acevedo, né? Claro que tem todo o problema que envolve o Acevedo, mas eu gosto muito da contratação do Jean Lucas, cara. Eu acho que é um jogador de muita qualidade. O Rogério Ceni sabe disso. Não à toa, antes de retornar ao Santos, quando ele estava naquele mau momento no Mônaco, o Palmeiras demonstrou interesse na contratação do Jean, quis contar com o atleta. Palmeiras campeão brasileiro, né? E o Jean falou, não, cara, eu vou retornar ao Santos, eu gosto do clube, e recusou o Palmeiras para voltar para a equipe da Baixada Santista, né? Então mostra que ele tem mercado, que ele atrai bastante o interesse, e claro, se o Bahia fechar essa contratação, falta fechar, né? A informação é que avançou, mas falta realmente selar essa negociação, será uma excelente contratação. Eu acredito no Bahia nessa recuperação do atleta, acho que o jogador tem tudo para ser peça fundamental na equipe para a temporada de 2024.
é um grande acerto se conseguir fechar com esse jogador. E aí, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, rapaziada, e até a próxima.